Queridos, eu vou falar sobre um assunto hoje, e esse assunto tem relação com todas as pessoas que estão aqui, todas, sem exceção. Quem é casado aqui, levanta a mão. Ok, a maioria aqui é casado. Quem é solteiro, levanta a mão. Ou está solteiro, né? Amém, várias pessoas. Quem falou, pastor, já fui casado, agora eu estou viúva, né? Não pretendo me casar mais. Tem esse aqui também? Levanta a mão. Tem também. Eu vou trazer um assunto para todos. Para os casados compreender e entender algo muito precioso que Deus tem para você nesse tema casamento. Para os solteiros, preste muita atenção em algumas coisas que eu vou falar aqui, porque é importantíssimo para você. Para esses que não querem mais, irmã Judite ali, né, levantou a mão, né, que já não querem mais pensar nisso, né, é importante, viu, minha irmã? Porque os conselhos desses irmãos aqui são fundamentais. Esses irmãos de cabeça branca falar sobre casamento, eles têm autoridade para isso. Então as crianças precisam ouvir sobre isso. Né, os jovens precisam entender isso. Nós precisamos dar conselhos e falar sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo quando se fala de casamento, para muita gente se fala de uma coisa complicada. Para muita gente se fala de uma coisa que antigamente era bom, hoje não é fácil. Isso é uma das maiores mentiras que Satanás tem colocado. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o casamento é uma dádiva de Deus. Ele criou. Ele inventou o casamento. E é importante a gente falar nisso nos nossos dias, na nossa sociedade, porque isso é algo que continua mantendo a nossa sociedade equilibrada. O que mantém uma sociedade equilibrada, o que mantém um país equilibrado são as famílias. Você acha que é o governo? Você acha que são as igrejas? As igrejas ajudam muito. Mas a estrutura de família que Deus estabeleceu há muito tempo atrás mantém uma sociedade equilibrada. Talvez por isso você testemunha de tanto ataque com relação ao casamento. Talvez por isso você testemunhe tantas coisas, tantos filmes, seriados, as novelas, nem vou comentar, não vale a pena, que investem tanto em denegrir alguma coisa que foi criado por Deus, chamado casamento. Onde as famílias e os lares nascem, quando duas pessoas que se apaixonaram, elas se unem através do casamento, um novo lar é criado, uma nova família está sendo instituída. Então, quando nós falamos de casamento, por exemplo, na Bíblia, você abre a sua Bíblia e já nas primeiras páginas, eu diria que já ali, ó, vou abrir a minha aqui para ver se está na primeira ou está na segunda, né? Está no segundo capítulo, mas, ó, primeira página, capítulo número 1, o capítulo 1 da criação, virei a página, capítulo número 2, aqui, Deus vai dar origem à humanidade, e aí do 2, do 18 ao 25, que eu vou ler agora, você vai entender como Deus estabeleceu o casamento e a união. Diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou o lugar, ou fechou o lugar com carne, tirou ali uma das costelas e fechou o lugar com carne. E disse o homem diante dessa situação, esta, a mulher, criação de Deus ali, afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque do homem foi formada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro homem e sua mulher estavam nus, e eles não se envergonhavam. Olhando esse texto,
Deus num diálogo ali com Adão e Eva, falando: Eva, você vai deixar os seus pais, e você vai se unir a Adão. Adão, você vai deixar os seus pais, a sua mãe e o seu pai, e vai se unir a Eva. A gente olha, mas como que Deus está falando para Adão e Eva, que nenhum dos dois tinha pai ou mãe? Será que nós temos um erro aqui na Bíblia? Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Vocês vão deixar, olha, essa que eu formei, que eu criei, de uma costela de um homem, que vai se chamar mulher, essa vai deixar o pai e a mãe, é Eva. Quem foi tirada da costela, foi formada, o homem do barro, a mulher da costela foi Eva. Deus está falando com Eva. Está falando sobre Eva. Deus está falando sobre Adão e com Adão. Você, Adão, vai deixar pai e mãe. Que pai e mãe? Da onde pai e mãe? Será que no 2º capítulo da Bíblia nós temos um erro? Será que no 2º capítulo da Bíblia nós temos um equívoco? E aí é um equívoco divino, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui é o texto sagrado. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou revelando palavras verdadeiramente de poder. Quando eu estou colocando as minhas experiências e a minha opinião, eu estou contribuindo com os irmãos, com a minha experiência e as coisas que eu aprendi. Mas eu posso errar e eu posso equivocar. Quando eu estou lendo a Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, quando você está ouvindo a leitura da Bíblia, você está diante de palavras de poder verdadeiramente. Então, palavras de poder verdadeiramente que fala: Eva, deixa a sua mãe, deixa o seu pai e se una a Adão. Adão significa humanidade. O capítulo 2 do livro de Gênesis está falando com toda a humanidade. Lá no Gênesis, há muitos anos atrás, na criação, perto de 10 mil anos, Deus estava falando comigo. E Ele estava falando comigo que não existia ainda. Ele estava falando sobre mim, que nem sonhava em existir. Ele falou: Márcio, um dia você vai nascer, você vai crescer, e um dia você vai deixar o seu pai e a sua mãe. Eu tenho pai e mãe. Vai deixar o Roosevelt e a Aurora. E você vai se unir a Márcio e vocês vão construir uma família. Capítulo 2 do livro de Gênesis. É a criação, a instituição, o mandamento, o jeito que a humanidade ia funcionar. Vocês vão viver juntos. Vocês vão ficar nus e vocês não vão se envergonhar um do outro. O homem já tinha noção de vergonha. Quem sabe Eva olhando: mas se Adão vê o meu corpo, o Adão não vai gostar, né? De repente Eva estava lá tentando achar a barriguinha. Eu acho que Eva não tinha barriguinha. Mas, né? Vocês vão ficar nus um diante do outro. Vocês não vão se envergonhar. Eu acho interessante nesse texto, porque com a criação do homem, Deus faz um milagre extraordinário. Ele pega um homem e de um homem ele faz uma mulher. Fazer um homem já é um grande milagre. Tirar do homem uma mulher, aí é um milagre maior ainda de Deus. Né? Tão diferente que somos os homens e as mulheres. De um, Deus faz dois. Mas aqui em Gênesis 2, Deus está querendo fazer um outro milagre. Ele está estabelecendo um outro milagre de dois. Ele quer fazer um casal. Que vivem juntos, com um propósito. Se casar. Construir, ser feliz, ter filhos. O propósito de Deus é que aqueles dois ali tivessem filhos. Vocês vão encher a terra. Adão e Eva, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Todos os homens, independente da cor, se ele é negro, se ele é amarelo, independente da cor, se ele é branco. Nós somos todos descendentes, e aliás a ciência já comprovou isso. Que o DNA do homem tem a mesma raiz. E é bem diferente do DNA do macaco. Bem diferente. A ciência
já tem essa resposta. Não há muitos anos, apesar da teoria da evolução ter muitos anos. Mas quando você olha isso, você vê esse Deus milagroso, fazendo esse milagre e plantando alguma coisa aqui para o casamento, homens e mulheres que se unam, que fiquem juntos e que construam, e a sociedade vai ser, diante de tantos mil anos que nós temos de existência, o ser humano, desde o homem lá da pré-história, né? O homem que andava puxando a mulher pelos cabelos com um bastão, né? Como chamava aquele bastão? Tem um nome estranho, aquele bastão. Mas olha só, desde aquele tempo o homem, ele vive, ele se estabelece, ele se desenvolve através de relacionamento. O homem e a mulher juntos conseguem produzir e ter os filhos. Tudo do jeito que Deus criou. Da maneira que Deus criou. Mas Deus tem um padrão. Ele também estabeleceu o padrão. Ele também falou da maneira e o jeito como nós viveríamos. E ele falou que o padrão é o padrão dele. É um padrão perfeito, é um padrão bom, é um padrão agradável. O livro de Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Deus tem um padrão, eu tenho um padrão, ele está falando. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu trago o casamento para os nossos dias, quando eu trago o casamento na minha história, quando eu analiso e eu lido com os casamentos dos meus descendentes, dos meus filhos, os meus filhos se casaram recentemente, eu não perco de vista que Deus tem um padrão, Ele estabeleceu. E Ele falou, Márcio, anda aqui nesse padrão. É a mesma coisa que Ele está falando, Ele fala para os meus filhos. Com certeza, o padrão de Deus é um padrão perfeito. Quando a gente fala de casamento, a gente fala de relacionamento à luz da palavra de Deus, nós falamos de algo que é estabelecido com base no amor incondicional. Aliás, quando Deus olha nos olhos dos homens, e Ele fala direto com os homens, e Ele diz a maneira como o homem deve amar a sua mulher. E qual é o padrão que o Senhor Jesus estabelece para o homem amar a sua esposa? As mulheres, às vezes, entortam o nariz quando a Bíblia diz que as mulheres têm que ser obedientes aos maridos, né? As mulheres, às vezes, falam, que história é essa, né? Se eu contar para vocês que um dia uma noiva me pediu para não pregar nesse texto no casamento dela, e aí eu fiquei assim, mas por quê? Eu já preguei mais de 150 casamentos, já fiz mais de 150 casamentos, e eu fiquei olhando e falei, mas como assim? Essa era inédita, eu nunca tive uma noiva que diga, pastor, eu não quero que pregue ou fale aquele texto no meu casamento. Que texto? Aquele que diz que a esposa tem que ser submissa ao marido. Sabe o que eu falei para ela? Tá bom, deixa comigo. Só isso que eu falei. Eu nunca tinha pregado nesse texto num casamento. Teve o primeiro, o dela. Eu falei, ela escolheu o texto. Tem noiva que facilita. Tem noiva que deixa o pastor lá orando, pensando, para escolher um texto, para preparar um sermão para o casamento. Mas essa noiva facilitou demais. E sabe qual é o melhor dessa história? Ela ouviu o sermão. E no final, ela me pediu perdão. E falou, eu vou viver isso aí que o senhor pregou. E vou ser submissa ao meu esposo. Tá, para as esposas, Deus falou, seja submissa ao seu marido. E para o marido? O que Deus falou? Ame a sua esposa. Como? Cristo amou a igreja. Gente, Marada, olha para mim aqui agora. Presta atenção. Que a coisa pegou. O gato subiu no telhado. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus, de Cristo pela igreja, foi amor sacrificial. Ele deu a vida dele pela igreja. E ele falou, homem,
Você vai amar a sua esposa do jeito que eu amei a igreja. Eu dei a minha vida por ela, se necessário for. Dê a sua vida pela sua esposa. Jesus amado. Vamos desistir do casamento? Hã? Tem um conselho precioso que Deus deu para Moisés. Perdão, para Abraão. Gênesis 17, capítulo 1. Deus apareceu para Abraão e disse que Abraão já era bem velhinho ali. Já tinha bastante idade, mas antes ainda dele ser pai. Esse rapaz aqui era fera, esse tal de Abraão, né? E o Senhor apareceu a Abraão, Gênesis 17, 1, e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, e eu estabelecerei a minha aliança contigo. Quando nós falamos de casamento, pegamos um texto como esse, Deus falando para os maridos aqui: ande, faça as coisas do meu jeito. Deus falando para as mulheres: façam as coisas, sejam esposas, sejam mulheres, sejam mães, do meu jeito. Por que do jeito de Deus? Porque Deus é Deus, queridos. Ele é criador de todas as coisas. Ele é aquele que mantém todas as coisas acontecendo há tantos e tantos e tantos anos. Sabe Deus quanto tempo tem a criação? Ninguém tem esse número, só Deus. Nós não temos a menor ideia do que Deus tem preparado, porque Deus é ilimitado, nós somos limitados. Mas Ele falou: o amor que eu quero que vocês compartilhem no relacionamento é um amor incondicional. Sabe o que é amor incondicional? Eu vou dizer o que é amor incondicional. Eu fui pai bem jovem, e quando nós recebemos a nossa primeira filha do Senhor, toda aquela expectativa, né? A Márcia ficou com um barrigão bem grandão, aí nasceu a Juliana. Aí, naqueles primeiros dias, primeiros meses, nunca mais nós dormimos na vida depois de direito. Acabou. Antes eu dormia a noite inteira. Agora, toda hora tinha que levantar. E, queridos, quando Deus deu a Juliana, Ele deu amor incondicional. Nós pulávamos da cama. Enquanto a Márcia preparava para amamentar, eu ajudava a trocar. Troquei muito os meus filhos. E, queridos, se acordar de madrugada aí, e aquelas criancinhas pequenininhas, elas enchem aquela fraldinha delas, e o negócio fedido. Mas eu ainda não conheci, e espero não conhecer, um pai que pegue, já por causa do mau odor, e jogue na lixeira o seu filho. Sabe por quê? Porque nós amamos. E a gente acorda a noite inteira e toda hora para amamentar, para trocar. E é de 3 em 3 horas. A Juliana era um pouco mais fominha, eu acho que era umas 2 e 2 horas, mais ou menos. Mas o amor vem no pacote incondicional. Até hoje nós amamos os nossos filhos. Quem é pai, quem é mãe aqui, levanta a mão. Você ama os seus filhos? Você fez essas coisas que eu falei aqui? Teve que acordar a noite inteira, não deu para dormir direito. E quando fica doente, dá vontade de devolver para alguém? Se for devolver, a mulher não vai gostar. Mas presta atenção numa coisa. Deus coloca um sentimento nobre por um filho. Quando eu penso no amor que eu tenho pelos meus filhos, eu posso olhar para o sentimento que eu tenho para minha esposa e dizer: esse é o padrão de Deus para o casamento. Nunca pensei em me divorciar de um dos meus filhos. Falar: Mateus, vamos nos divorciar. Não dá mais para viver com você, meu filho. Mas às vezes com a esposa a conversa é outra. Com a esposa a gente falou: eu não amo mais. Querido, o ser humano tinha que pensar 50 vezes antes de declarar que não ama alguém. Porque isso não tem nada a ver com o propósito de Deus para nós. Não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para um relacionamento. Eu não sou ingênuo. Eu entendo muito bem
de crise de relacionamento. Acompanho isso constantemente. Tento ajudar os casais com todas as minhas forças. Nenhum casal nessa igreja ou em qualquer outra igreja, algum dia ouviu para mim, é melhor vocês se separarem mesmo. Acho que melhor se vocês ficarem longe. Eu não sou ingênuo, eu sei a questão do relacionamento. Porque às vezes, quando um não quer, quando um diz, eu não quero mais, e fecha o coração, e fecha a mente para as possibilidades da restauração, fecha o coração para um agir e o mover de Deus. Tem gente aqui, nesse ambiente, que já se separou da esposa e teve que casar de novo com a mesma esposa. Isso é bênção, olha, ó, Josué. Nós fomos testemunhas. Por quê? Porque veio Satanás para destruir um relacionamento. Veio Satanás para destruir um casamento. Veio Satanás para destruir a vida do Josué. Para detonar a família dele. Mas um dia, esse jovem olhou para o céu e entendeu que Deus tinha um propósito diferente para a vida dele. Esse é o Deus que eu conheço, o Deus da restauração. O Deus que restaura os sentimentos, o Deus que ajuda a gente a amar verdadeiramente, incondicionalmente. Aliás, amor não brota do nosso coração. Amor brota do trono de Deus, querido. Se você ama, se você tem compaixão, se você tem misericórdia, não são sentimentos que brotam no coração do homem, que vieram do nada, vieram de Deus. Todo sentimento bom que eu posso ter por alguém, qualquer pessoa. Nós amamos de forma diferente as pessoas. O amor que eu tenho pela minha esposa é o amor que eu tenho pela minha esposa. Eu não compartilho esse amor com mulher nenhuma, nem homem, muito menos. O amor que eu tenho pelos irmãos, o amor que eu tenho pelos pastores, por essa igreja, o amor que eu tenho pelos meus irmãos, a minha família, a minha mãe, a memória do meu pai, são sentimentos nobres que o Senhor colocou no meu coração. E eu aprendi a amar com Jesus. O amor que um homem precisa oferecer para uma mulher e que uma mulher precisa oferecer para um homem é um amor que está nas mãos do Senhor, disponível para nós. Querido, às vezes a gente critica algumas culturas, e eu lembro várias vezes eu mesmo fazer isso, criticar a cultura tal, a cultura lá do Oriente Médio, da Ásia. Falei, lá é diferente o jeito que eles falam de casamento e tratam de casamento. A Ieda, que está sentada ali na frente, ela não foi vendida, né? O Osmaí não comprou a Ieda, deu um dote, uma grana boa, deu um carro. Foi assim ou foi? Eu não estou sabendo. E, né? O Osmaí, o pai dele não falou assim, eu já escolhi a sua esposa, você vai casar com a Ieda. Foi assim, Ieda? Não, né? Vocês dois que resolveram essa parada, né? A nossa cultura, eles se apaixonaram, eles se envolveram e Deus permitiu eles estarem juntos, abençoou, e por isso eles estão até hoje juntos. Mas lá no Oriente é diferente. Eu estava ouvindo uma jovem em uma entrevista e uma repórter brasileira, né, aqui bem ocidental, né, conversando com uma mulher, uma jovem oriental, de uma outra cultura, de uma outra situação. E aquela jovem estava falando sobre casamento, e como foi o seu casamento, e como você conheceu o seu noivo. E ela falou, o meu noivo, eu conheci no dia do meu casamento. A primeira vez que eu vi o meu noivo foi no dia do meu casamento. O noivo dela, aquele casamento foi um acordo entre pais, famílias. E no dia do casamento, ela é trazida, o noivo é trazido, eles se conhecem, e agora eles são marido e... Eu falei, Jesus, esse povo é doido.
Povo louco, marroquina. Mas ela falou uma coisa interessante. Não estou dizendo que no Brasil tinha que ser assim. Eu gosto muito do jeito do Brasil. Gosto muito da minha cultura. Sou ocidental, sou latino-americano. Ela falou uma coisa. Ela falou, mas você, uma pessoa desconhecida, como é que você... E se você não amasse ela? Ela olhou para a repórter e falou assim, como assim não amasse? Nós vamos, a cada dia, nos amando. E vamos aprender a cada vez mais nos amar. Mas não foi você que escolheu o seu marido, foi seu pai e sua mãe. Ele falou, não conheço ninguém mais maduro e que me ame tanto para escolher a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. Eu falei, rapaz, que negócio. É difícil para a gente, na nossa cultura, assumir. Mas o que aquela jovem falou é que amor não é cupido, não é flecha. A gente desenvolve. Eu posso ser ferido na alma por uma pessoa. Aonde o meu amor fica muito, o meu coração fica muito estranho e muito esquisito. Mas eu tenho um Deus que vem e planta o perdão. E eu consigo amar. E os meus sentimentos conseguem produzir sentimento bom para com aquela pessoa de novo. Às vezes no casamento a gente se fere, a gente se machuca. E só Deus consegue equilibrar um sentimento e um coração. A Bíblia fala de alguma coisa que ela chama de cordão de 3 dobras. E quando ela fala do cordão de 3 dobras, a gente entende que o cordão de 3 dobras é o segredo para um casamento feliz. É a presença de Jesus no casamento. Eclesiastes 4,12 diz que um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu nem sei fazer 3 dobras. Esse nó, né? Você sabe, Klein, fazer eu não sei. Às vezes a gente vai lá e dá um nó. E às vezes quando a corda começa a apertar, o nó se desfaz. A Bíblia está dizendo, o cordão de 3 dobras não é igual esse nó que você faz. Esse nó não se desfaz. Isso é a presença. A 3ª dobra, no meu casamento, no casamento de qualquer pessoa, no casamento de quem vai se casar aqui, no casamento de quem é casado há muitos anos, é a presença de Jesus que faz a diferença. Tem uma frase que diz que amar alguém é mais do que um sentimento forte. É uma decisão. Eu decido amar. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. A Bíblia pode dar desafios muito grandes, mas não existe um desafio da Bíblia que seja algo inalcançável. Se a Bíblia está falando que é possível amar aos inimigos, a Bíblia tem razão. Como não amar a minha esposa? Mesmo porque passamos por dificuldades, mesmo quando passamos por uma crise, eu decido amar. É uma decisão que nós precisamos aprender a tomar. O casamento, outra frase interessante, diz que o casamento não é o resultado do amor. 2 pessoas que se amam, pronto, já que se amam, elas vão se casar, então o casamento é o resultado desse amor. Claro que tem que ter amor para se casar. Mas nós temos que olhar para o casamento como uma oportunidade que temos de amar verdadeiramente alguém. E por muito e muito tempo. Enquanto Deus lhe conceder vida até que há. Isso é o casamento. Há uma frase que é atribuída a Shakespeare, diz assim: aqueles que não demonstram o seu amor, na verdade não amam. O amor é um sentimento que não cabe no coração. Ele sai para fora. E ele é transformado em atitude que abençoa, que toca, que mexe as pessoas de uma forma.
Uma coisa que, quando nós pensamos em casamento, nós temos que ter noção, é que o casamento, ele tem um inimigo. Como nós, cada um de nós aqui, o cristão tem um inimigo, um arqui-inimigo. O casamento tem um inimigo. O inimigo do casamento, ele quer destruir. Ele quer acabar com o casal. Ele quer desestruturar o casal. Ele quer fazer com que aquele relacionamento acabe. Porque quando ele consegue destruir um casamento, sabe o que ele consegue interferir, mexer em algo que foi criado por Deus. Toda vez que um casamento se desfaz, algo que foi estabelecido, criado, inventado por Deus, estabelecido por Deus, está se desfazendo. Satanás gosta disso. Quando ele investe num casamento, ele destrói uma família. Quando ele separa um casal, ele machuca crianças. Ele desestrutura crianças, jovens, até adultos. Quais são os inimigos que nós podemos relacionar de um casamento, de um relacionamento a dois? Fiz uma lista aqui. A infidelidade é um dos maiores inimigos que um casamento tem. Quando a infidelidade chega, ela chega para arrebentar com o relacionamento. A mentira é uma outra arma poderosa que Satanás tem. Um inimigo mortal. Quando a mentira entra, quando o homem começa a mentir para a sua esposa, ou a sua esposa começa a mentir para o seu marido, eles quebraram, eles abriram uma brecha, porque o pai da mentira é Satanás. Os ciúmes, algumas pessoas são doentes, estão doentes com relação a esse comportamento, pessoas que precisam de tratamento, de ajuda, de aconselhamento, de oração, de jejum, para quebrar. Ciúme, fruto da insegurança, fruto de feridas do passado, fruto de tantas coisas. Amargura é um inimigo mortal de um casamento. A falta de tempo, tanta dedicação ao trabalho, pouca dedicação ao cônjuge, isso destrói, é um inimigo. A perda do romantismo, de entender que aquela pessoa que está do seu lado é namorado. 28 anos de casado, 28 anos de namoro. Mais 3 antes do casamento, 29, 30, 31. Faça a conta, você que é casado. Quando nós buscamos uma independência, casais onde os dois são independentes. Se tem uma palavra que não cabe no casamento, é independência. Nós somos dependentes, queridos. Todo ser humano é dependente. Alguns casais desenvolvem, permitem o hábito de brigar, de discutir. Ele é constante, eles não combatem, eles acham que é normal. São farpas, são cutucões diários. Isso não é combatido, isso é um inimigo. O lugar, o relacionamento que deveria produzir paz, uma companhia que deveria produzir uma satisfação. É gostoso voltar para casa, encontrar minha esposa, encontrar o meu esposo, mas não. Inimigos entraram e os inimigos não têm tanta força assim para entrar e se estabelecer lá. Nós deixamos, nós permitimos. Alguns nós alimentamos todo dia, damos ração todo dia para Satanás. E ele fica ali. Falta de perdão. Querido, nós temos um adversário. 1 Pedro 5, 8, 9 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele quer destruir o seu casamento. Resista, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam a Satanás e ele vai ter que ir embora. Mas quando nós não resistimos, o que acontece é isso. Querido, casamento tem alguns alicerces. Queria que você entendesse uma coisa. Quem ainda não casou aqui, levanta a mão. Pastor, eu preciso casar. Aleluia.
Amém. Você vai casar em nome de Jesus. Presta atenção. Quando nós vamos casar, procurar um casamento, tem algumas bênçãos que são inegociáveis, indiscutíveis, bíblicas. Uma delas é a sua família, seu pai e sua mãe. Ninguém deve casar sem uma bênção de pai e mãe. Se você já é adulto, maduro, seus pais já nem estão aí, se eles estão aí, vá lá, converse com eles sobre esse relacionamento que você está. Mas a gente precisa entender que existe uma aliança que precisa ser estabelecida com a nossa família. Nós não somos marroquinos, nós não somos do Sudão, mas nós honramos pai e mãe. E quando se honra pai e mãe, querido, às vezes algumas pessoas chegam no gabinete e falam: pastor, meu casamento destruiu, acabou. Mas pastor, quando eu fui casar, minha mãe falou para mim não casar. E eu não ouvi a minha mãe. Foi por isso que o meu casamento acabou. Querido, não sei se foi exatamente por isso. Seu casamento existiu, dependendo da condição. Mas que foi um erro você fazer alguma coisa que seus pais estavam alertando, foi. Por quê? Porque eles têm mais experiência, eles passaram pela vida. A maioria de nós casa bem jovem. Uma segunda bênção que a gente precisa buscar é a bênção da igreja. A experiência dos líderes. Os líderes têm advertido, os líderes falam sobre o jugo desigual, por exemplo, no livro de Coríntios. Querido, cuidado com o jugo desigual. Cuidado. Todo homem, toda mulher que se envolve em jugo desigual, casa com uma pessoa que não tem os mesmos princípios e não pensa do mesmo jeito com relação à fé e com relação a Deus. Todas essas pessoas, elas sempre têm: pastor, mas na minha família, querido, tem 200 mil exemplos negativos. Eles buscam um na multidão. Sabe loteria? Quem já ganhou na loteria aqui? Tem alguém que joga na loteria aqui? Você já ganhou na loteria? Eu não vou ganhar nunca, porque eu não jogo. Só tem um jeito de eu ganhar na loteria: alguém fizer um jogo para mim, porque eu não vou jogar. Mas é uma loteria muito grande você se relacionar com alguém que não pensa como você, que não tem a fé que você tem. Nós precisamos ensinar isso para as crianças, queridos. Nós não podemos aceitar e falar assim: mas o tempo moderno hoje mudou. Não mudou nada, a Bíblia não mudou, o texto de jugo desigual não mudou. É muito sério, muito sério. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu queria que você entendesse assim: quando eu não devo me casar com uma pessoa. E eu não estou falando para os casados agora. De repente você vai ouvir a minha lista e falar assim: viu, eu tenho dificuldade no meu casamento. Querido, você é casado, esqueça. Você vai experimentar milagre, a restauração de Deus no seu casamento. Mas você que vai casar, preste atenção: com quem que eu não devo me casar? Se você não pode se casar com a religião daquela pessoa, não case com ela. Ela é de uma religião muito diferente da sua. Aí você fala: tudo bem, vamos ser politicamente correto. Eu respeito a religião dela e ela respeita a minha. Eu respeito a religião dele, ele respeita a minha. Aí quando vocês tiverem um filho, ele fala assim: eu vou levar o meu filho, filho dele, filho dela, eu vou levar o meu filho para receber um banho de sangue. Meu irmão, você não respeita a religião? Deixa eu levar seu filho, para dar umas baforadas no seu bebê, e derramar sangue sobre o corpinho dele. Politicamente correto. E o seu filho vai ser consagrado para Satanás. Como é que ele vai ser criado? Como é que vocês vão viver? Na sua casa não vai poder orar e agradecer pela refeição. Nós temos que orar e depois tem que fazer a meditação. Depois tem que fazer o não sei o que dos cristais. Depois tem que fazer... Ou então não, vamos fazer o seguinte: na nossa casa não fala-se de religião. Querido, igreja, Jesus Cristo, fé, a gente vive junto no casamento. Quando o casal passa por luta,
os dois, com a mesma fé, os dois se dobram diante da soberania de Deus e se apresentam diante do Pai para vencer as diferenças que eles têm. E não é porque é a mesma fé, não é porque os dois são de Jesus que não tem diferença, que não vai ter atrito. A gente leva a vida inteira aprendendo a lidar com a pessoa que Deus colocou ao nosso lado, amando essa pessoa incondicionalmente. Mas só que tem a mesma fé, os dois dobram um joelhinho ali. E os dois buscam a presença de Deus para aquela resolução, para que o poder de Deus seja manifesto. Eu não devo me casar com alguém que eu não posso me casar com a religião dessa pessoa. Eu não posso me casar com alguém, se você não pode, não deve, se você não pode se casar com o caráter daquela pessoa. Não, mas ele é ele, eu sou eu. Ele faz umas coisas ilícitas, mas cada um responde para Deus. Aí você se casa com um mau caráter, ou com uma mulher mau caráter. E hoje tem bastante. Se eu começo a conhecer uma pessoa, e eu analiso ela, e eu vejo que não dá para se casar com aquela falha de caráter daquela pessoa, não case com ela. Você vai sofrer. Vai dar ruim. Você precisa observar isso. Se você não pode se casar com o chamado de uma pessoa, olha aqui, estou falando para os crentes aqui. Você conhece alguém, essa pessoa tem um chamado, ela fala assim, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Então fala, puxa, estou apaixonado, a mulher é linda, mas ela quer ser missionária. Ela quer ir embora para o Sudão, para o Marrocos, para pregar o amor de Jesus lá. Poxa vida, cabe, eu tenho vocação para isso? Tá. Ou eu vou frustrar um plano, um sonho e um chamado de Deus na vida da pessoa, ou eu vou viver no Marrocos, numa tribo de índio, né? Eu vou viver com uma missionária, sem que eu tenha um chamado missionário. Faz algum sentido isso? Não, se eu não tenho como me casar com um chamado, né? Você está apaixonada pelo rapaz, ele fala, você é pastor. Querido, faz sinal da cruz e corre, né? Ou então Deus te deu a vocação para ser casada com um pastor. Aí você vai se casar com um pastor e você vai ser uma bênção na vida do pastor. Se você se apaixonar por uma mulher e ela falou, você é pastora. Eu posso me casar com o pastorado dela? Posso. Então você pode se casar com ela. Senão você vai tirar ela da vocação, do chamado de Deus. Você vai atrapalhar. Então eu preciso me casar com o chamado, para que a gente possa prosperar. Se você não pode se casar com o chamado, não case. Se você não pode se casar com a família dessa pessoa, queridos, conselho. A família dela, pastor, é tudo virado no capeta. Mas ela é diferente. Querido do céu, pode até ser uma serva do Senhor lutando. Mas se você não olhar para a família dela e falar, eu sou capaz de amar a família da minha esposa, dessa minha futura esposa. Eu vou trabalhar junto com ela, nós vamos ganhar um por um para Jesus. Aí você casa, você vai ser feliz porque você vai amar aquelas pessoas. Vai conseguir conviver com eles. Vai conseguir no domingão comer maionese com a sogra. Sua esposa não vai passar o resto da vida indo para cá, a família dela sozinha, indo nas festas da família dela sozinha. Você não vai passar o resto da sua vida indo lá. As pessoas já nem lembram. Os pequenininhos, os nenês da família, as crianças da família nem conhecem direito sua esposa, porque ela não vai lá, ela não gosta da sua família. Eu tenho que olhar para aquela família e falar assim, eu sou capaz de amar eles. Com uma cultura diferente, uma herança diferente da minha. Eles são diferentes. Eles comem coisa diferente, né? Quando eu comecei a frequentar a casa da Márcia, a casa dos pais dela, a minha sogra serviu umas comidas que eu nunca tinha comido. E eu sou de uma família do Rio de Janeiro. E a minha esposa é de uma família curitibana. Tem uns pratos que não tem lá no Rio de Janeiro.
Eu aprendi a comer aquelas comidas. Aprendi a gostar. Eu sou mais paranaense que a minha esposa hoje. Se eu não consigo olhar para uma cultura diferente e falar assim, tem uns doidos que casam com estrangeiro. Não tem? Querido, eu tenho que olhar para a cultura deles. Como é que é casar com um alemão? Né? Essa semana nós tivemos um jantar muito especial, no sábado. Uma sobrinha mora na Inglaterra e ela está aqui. E ela fez um jantar e nós estivemos lá no sábado à noite para conhecer o James, o noivo dela, um inglês. Rapaz, não falava uma palavra em português, mas ria à vontade. Ela se entendia com ele. E as tias, os primos, todo mundo sorria. E ele sorria também. Inglês é inglês, brasileiro é brasileiro. Essa sobrinha vai casar com um inglês. Ela tem que olhar para a cultura inglesa. E ela tem que falar, eu consigo conviver com um inglês, diferente de mim que sou brasileira. Ele é brancão, ela é bem moreninha. Se você não pode se casar com essas coisas, não case. A última coisa importante, eu quero fechar a minha palavra com isso, é que quando nós nos casamos, queridos, nós assumimos um compromisso diante de Deus, diante da nossa família, mas também diante do Estado. Casamento hoje virou um acordo. Muitos casais, os jovens, estão simplesmente indo morar juntos. Alguns fazem uma festa até quase milionária, né? Porque até os que não têm faz festa milionária. Mas não vão ao cartório. E não legalizam o casamento. E a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Talvez você esteja aqui e você não tenha o seu relacionamento firmado ali, através da justiça, através do Estado, através do governo, da lei. Eu quero desafiar você a fazer isso e dizer para você que não é só uma opção que você fez de morar junto. Esse casal que vai viver junto não é só uma opção natural, cultural. É uma opção de desonrar a palavra de Deus, os princípios, a experiência da igreja, as ordenanças. Então não é uma coisa legal. Não é legal. Nós precisamos dessas bênçãos para que nós possamos prosperar como família e como casal. Eu preciso da bênção da minha família para com a minha esposa ou o meu esposo. Eu preciso da bênção da minha igreja. Eu tenho um compromisso com a igreja. Nós somos uma família. Nós vivemos como um corpo. Nós temos autoridade um sobre a vida dos outros. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada. Então é muito interessante. Quando eu vou fazer um casamento, eu vou lá em nome da igreja para abençoar o casamento. Esse é o papel do pastor. O pastor não vai lá só para levar palavras bonitas, queridos. Nós impomos as mãos para abençoar o relacionamento, aquele casamento, diante dos pais, diante dos convidados, padrinhos, a igreja presente ali, no casamento de cristãos verdadeiros, autênticos. Então isso não é só. Existe algo hoje no Brasil chamado união estável. Deixa eu te dizer, isso não é um regime de casamento. Isso é um artifício que o governo encontrou para proteger as pessoas. É isso, pastor Edmilson? Estou certo? Me ajuda se eu errar. Temos um advogado aqui. Um artifício do governo, necessário até, para pessoas que vivem junto, que compram imóveis juntos, que constroem uma história junto, mas não são casados. Mas isso é o papel do governo. Mas não é um regime de casamento. O cristão não deve falar assim, não, eu vou fazer uma união estável. Não, eu vou me casar. Vou escolher um dos regimes. Vou conversar com o pastor Edmilson. O pastor Edmilson vai me aconselhar qual é o melhor regime no meu caso. Tem 3 regimes, pastor? São 3 regimes de casamento. E talvez tenha um que seja melhor na minha situação, na minha condição. Mas eu vou ao cartório. Eu vou legalizar. Eu vou assumir essa responsabilidade. Ensine isso para os jovens.
Viu, irmã Judite? Ensine isso para as crianças. Fale sobre isso, irmã Judite. E todos vão ser abençoados. Algumas pessoas pedem oração sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento. Mas na realidade o que algumas pessoas precisam é de atitude, é de um posicionamento, é de um coração cheio de amor e graça para oferecer para o outro. O que a gente precisa é isso. Casamento foi algo que Deus estabeleceu, foi Ele que criou. Casamento é coisa séria. Casamento é algo que a igreja vai continuar incentivando, ensinando, desafiando as pessoas a se envolverem, porque nasceu no coração de Deus. A instituição de famílias precisamos fazer com muita seriedade. Para mim, não existe decisão mais séria na vida de um ser humano do que o seu casamento. As coisas importantes que aconteceram na vida, além desse fato, para mim é secundário. Querido, você pode escolher 1 milhão de profissão, você pode escolher 1 milhão de cursos, você pode escolher hobby de todas as cores, tamanhos, mas relacionamento conjugal, a mulher ou o homem que vai ficar ao seu lado, você tem que levar muito a sério isso. E você que está casado, se tem uma coisa que Deus quer abençoar seu casamento, se tem uma coisa que Deus quer colocar a mão sobre a sua vida, o seu relacionamento conjugal, se tem uma coisa que Deus quer, é ensinar você a amar sua esposa incondicionalmente. Se tem uma coisa que está no coração de Deus, é você envelhecendo ao lado dessa mulher, você envelhecendo ao lado desse homem, para os dois ficar bem velhinho, né? Juntos. Se tem uma coisa bonita, é ver ali, num funeral, alguém enterrando o seu cônjuge de 50, 60 anos de jornada juntos. Que cena! 50 anos, 60 anos. Teve um casal aqui na nossa igreja, 75 anos de casamento. Que coisa linda, né? Vamos ficar de pé? Queridos, eu queria fazer uma oração hoje. Eu quero orar por todos aqueles que não são casados ainda e que querem casar. Eu quero orar por todos aqueles que tiveram um casamento quebrado. E eu sei que o Senhor tem, pelo amor, pela graça, pela misericórdia deles, a condição de dar uma oportunidade de você ter alguém e provar um relacionamento, quem sabe diferente do primeiro relacionamento. Eu preciso um dia pregar só sobre isso. Segundo casamento, recasamento, isso é coisa séria e eu preciso fazer isso. Mas presta atenção, eu queria orar aqui na frente pelos casais que estão aqui. Eu queria abençoar o seu relacionamento. Eu quero pedir a Deus pelos sentimentos que você tem pela sua esposa. Eu quero pedir a Deus pela intimidade que vocês têm. Eu quero pedir a Deus para que Ele dê para vocês mais amizade, cumplicidade. Então eu queria clamar, porque assim, olha, deixa eu explicar uma coisa. Nós que estamos casados, que temos alguém do nosso lado, nós somos uma espécie de luzeiro para a sociedade. Nós que vivemos e buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, nós conseguimos testemunhar e falar, vale a pena se casar. Chegar para uma criança, para um jovem, para um adolescente, sonhe com isso, construa isso. Quem é casado, quer vir aqui na frente, para a gente orar pela sua vida. Você vai orar também, orar pelo seu casamento. Você que não é casado, vai ficar aí. Eu vou orar por vocês também, mas eu quero os casais ou os casados. Talvez você esteja sozinho aqui. E se você está com a sua esposa, querido, abraça ela, fica bem juntinho dela aí e abençoa a vida dela, porque esse é o papel dos casados. Esse é o papel que a gente precisa assumir no nosso dia a dia. Se tem uma coisa que Deus quer dar para mim e para você, homem, para mim e para você que é casado, que tem uma esposa, para você, mulher, que tem um esposo ou marido, Ele quer ensinar você a amar verdadeiramente. Ele quer ensinar você a perdoar, porque o que a minha esposa já teve que me perdoar, Jesus amado, é uma mulher santa, ela vai para o céu. Se tem uma coisa que Deus quer dar para a gente é cumplicidade.
amizade, Ele quer ensinar a gente a ser amigos, a conversar, dialogar, estar junto. Querido, Deus tem coisas lindas para fazer. Feche seus olhos e nós vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor foi aquele que estabeleceu o casamento. O Senhor criou com perfeição. Essa ideia é brilhante. Essa ideia é uma das ideias mais formidáveis que o Senhor teve, que o Senhor nos ensinou, nos capacitou, nos permitiu experimentar. Nós sabemos que a humanidade existe porque homem e mulher se unem e nós vamos produzindo cada vez mais. E milhões de pessoas passaram e estão vivendo hoje por toda a face da terra, porque o Senhor escolheu que homem e mulher iam se unir, e a humanidade ia continuar acontecendo, Pai. Mas eu quero pedir pelos meus irmãos que estão aqui, pedir que o Senhor visite a casa deles, visite o relacionamento deles, ensine esses homens aqui a honrar suas esposas a cada dia, amar incondicionalmente a cada dia. Ensina essas mulheres a amar os seus esposos de forma incondicional. Coloca perdão no coração delas. Ensina elas a viver a cumplicidade, a amizade que o Senhor tem preparado para ela. Eu repreendo toda a ação de Satanás sobre a vida. Eu repreendo o Satanás que é acusador, que aponta para o passado e que tenta trazer os erros que cometemos, Deus, para roubar a nossa alegria, a nossa intimidade, a nossa cumplicidade. Eu repreendo o inimigo, Deus, quando rouba, quando ofusca o sentimento de qualquer um dos meus irmãos que estão aqui. Que esses casais aqui sejam um referencial para todos os jovens e todas as crianças na família deles. Que as famílias olhem para eles e falem: vale a pena, eu também quero. Porque eles se amam verdadeiramente, sabem se tocar com dignidade. Porque eles se olham de forma respeitosa. Porque eles cuidam um dos outros. E eles inspiram os mais jovens, Pai. Deus, eu peço para todos eles, que não haja um aqui que tenha esse vínculo quebrado, que tenha intimidade quebrada, que tenha qualquer amargura, sentimento, revolta. Tira todo e qualquer sentimento, Deus, que não glorifica o Teu santo e precioso nome. Eu peço que o Senhor abençoe. Eu peço que o Senhor consagre novamente, reconsagre esses casamentos aqui em nome de Jesus. Peço por todos os meus irmãos que estão ali, que são solteiros. Peço por aqueles que esperam por anos por uma pessoa, um parceiro, uma parceira, alguém para estar ao lado, alguém para construir algo junto. Que o Senhor, Deus, que conhece cada um, que sabe exatamente como, quem pode, combina com essas pessoas, para que possam se aproximar, se conhecer e glorificar o Teu nome através do matrimônio. Oro por todos aqueles que foram feridos por um relacionamento quebrado e que ficaram, de certa forma, traumatizados. Deus, que eles consigam enxergar que o Senhor é aquele que estabelece, é aquele que faz com que a nossa vida aconteça, ande para frente. E eu sei que eles podem ter a esperança restaurada e renovada e olhar para o futuro de uma forma diferente. Deus, nos capacite a todos aqui, todos, sem exceção, a serem porta-vozes da palavra de Deus, aqueles que apontam para essa promessa, que apontem para essa instituição chamada casamento, matrimônio, e propaguem isso, preguem um princípio, um valor bíblico que é o casamento. Nós clamamos, Deus, pedimos que o Senhor não permita no nosso país que os divórcios continuem avançando tanto. Nós não queremos saber, Deus, de um ano onde acontece mais divórcios do que casamento no nosso país. Nós sabemos que a realidade, as pessoas continuam se apaixonando, só que muitas pessoas perderam os seus valores, perderam os seus princípios, e as uniões não têm acontecido segundo a Tua palavra. Clamamos isso na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos nossos netos.
nos nossos vizinhos, pessoas que nós conhecemos e que temos acesso. Abre, toca os nossos lábios para que possamos falar e pregar e aconselhar e levar as pessoas a pensarem e refletirem e escolherem de forma firme, para que jamais experimentem a quebra de um relacionamento. Nós oramos agradecidos porque somos a igreja do Senhor. Pedimos que tudo aquilo que é secular saia do nosso meio. Pedimos que tudo aquilo que não agrada o teu coração deixe os nossos relacionamentos.